Olá, diretamente do SEIBEN, aqui da sede do SAAN em Brasília, no nosso projeto Saúde em Dia. E hoje a gente recebe com muito prazer a doutora Tatiana Chiara, que é endocrinologista. Ela que vai tirar hoje uns mitos, esclarecer umas dúvidas, doutora. Primeiro, obrigada demais por sua presença. E parabéns por todo o seu currículo, que por onde eu passei só ouvi falar maravilhas. Estou muito feliz. E paraibana ainda, né? Gostei mais ainda. A gente vai abordar um pouco mais assim, a questão hormonal, especialmente da reposição. Quando e quem pode fazer uma reposição, ou deve fazer uma reposição hormonal? Primeiramente, eu quero agradecer imensamente o seu convite, ter a oportunidade de falar aqui na Semana da Mulher sobre um assunto que vem ganhando força nos últimos anos. Verdade. E tudo começa porque estamos vivendo mais. Então, lá nos anos 70, a nossa estimativa de vida da mulher é entre 55 e 60 anos. Verdade. Hoje, muitos de nós vai passar dos 70 e vai chegar aos 80. Então, começou a se pensar como essa mulher vai viver após a menopausa, já que vai ter uma grande parte de sua vida na pós-menopausa. Verdade. E aí, essa mulher que lá entre 45 e 55 anos, em média, é o período que a gente chama de climatério. Sim. Nesse período vai acontecer a última menstruação, e a ela é dado o nome menopausa. Menopausa. Mas todo esse processo não ocorre de forma abrupta. Ele vai, é um processo, como o processo vai sendo paulatino. Então, as alterações hormonais vai respondendo a essas alterações hormonais. As alterações elas vão sendo cíclicas e cada vez mais elas vão se tornando mais duradouras, até que chega ao final da produção do estrogênio, esse principal hormônio. E como resposta, os hormônios da hipófise, FSH e LH, sobem, tentando compensar esse ovário que já não produz estrogênio. Então o estrogênio é fundamental para o nosso corpo. Para a saúde da mulher. Ele é fundamental porque praticamente a maior parte dos nossos órgãos tem receptor e responde a esse estrogênio. Então, desde o tecido da pele, o tecido urogenital, a mama, o coração, a pele, tudo isso responde a essa queda hormonal que ocorre com o climatério. E a reposição é essa? E a reposição primeiro, ela é feita com estrogênio e progesterona na mulher que tem útero. Então, essa, digamos, é a base do tratamento que a gente chama de terapia de reposição da menopausa. E a mulher que é a mais indicada é aquela que tem os sintomas do climatério e esses sintomas estão comprometendo a qualidade de vida dela. E por que há essa dicotomia aí de opiniões? Um debate, né? Um debate, quem é a favor, quem é contra. Onde está a questão do deve ou não deve? Como todo tratamento médico, a gente sempre se baseia de que o benefício tem que ser maior do que o risco. Se o benefício é maior, então vale a pena fazer. O debate se dá em função de... A gente teve alguns estudos lá na década ainda de 90 que demonstravam que a reposição poderia estar associada a problemas cardiovasculares e câncer de mama. Mas a gente tem algumas observações a respeito disso. Foram pacientes com mais idade, com mais de 60 anos, pacientes que tinham vieses de que poderiam ter esse risco aumentado independente da reposição. Então, esses estudos sempre são avaliados e devem ser avaliados com parcimônia. E evoluem, né? E evoluem, e modificam ao longo do tempo. Eu tive um câncer de endométrio. Sim. E a primeira pergunta que o médico fez foi se eu fazia reposição, e eu não fazia. E ele falou, ainda bem, alguma coisa assim, ele achou positivo eu não fazer. Por quê? Sim, alguns tumores estão mais ligados à reposição hormonal porque são estrógeno dependentes. Então, um deles é o carcinoma do endométrio junto com o câncer de mama, que tem a receptor de estrogênio.
Então, ele aumentaria o risco. Só que a gente tem que pensar que há também outros fatores que podem estar correlacionados No à meu maior caso, foi a incidência do câncer. obesidade. A obesidade. Então, a obesidade está fortemente associada a alguns tipos de câncer, entre eles o câncer de mama e o câncer de endométrio. Doutora Tatiana, agora voltando, na adolescente, né? A menarca, né? Sim. Quando ela se torna fisiologicamente pronta, que tipo de trabalho a endocrinologia pode fazer numa moça dessa? Primeiro é entender que, como todo processo, começar a menstruar e parar de menstruar são processos. Sim. Processo de transição. Menstruar Né? é pior do que Passar a parar. menstruar e passar a parar. Isso tem ligação não só médica como clínica, mas cultural também. Só para te dar um exemplo, por exemplo, a mulher quando para de menstruar na Índia, ela para de usar o véu e ela é respeitada mais como uma mulher sábia. O contrário da nossa cultura ocidental, em que uma mulher que passa do período de fertilidade para não fertilidade é ainda um tabu. Quem é essa mulher? Ela perde a feminilidade, ela perde o contorno do corpo, ela modifica os cabelos, a velocidade de crescimento do cabelo na verdade. É o etarismo. Como a gente está vivendo mais, eu sempre cito como exemplo as nossas avós, por exemplo. A minha avó, aos 50 anos, estaria com um vestidinho de botão, sem cintura, já tendo tido mais de 10 filhos. Um cintinho de tecido. Tentando. Um chale, e estaria, com certeza, no quintal, na porta do quintal, se abanando, mas não poderia estar falando sobre climatério. E ela também não almejava ter um formato de corpo que não a tivesse distanciado tanto do que ela era antes. É verdade, né? É verdade. Hoje, esse perfil mudou completamente. É verdade. Então, de que maneira a adolescente lá, que está passando por esse processo, mas está iniciando o ciclo menstrual, é primeiro entender que, como o processo, os ciclos vão se tornando regulares com o tempo. Então, entre 16 e 18 anos, ou desde a menarca, a mulher pode ter irregularidade menstrual. E é importante, já desde cedo, essa pessoa ser estimulada a ter hábito de vida saudável. Claro, Quer dizer, uma alimentação saudável, uma atividade física de maneira regular e somente o uso de medicamentos que serem indispensáveis ao uso. A gente vê hoje um uso abusivo da palavra hormônio, um uso abusivo de substâncias, como na verdade sempre houve a questão da mágica, né? O homem, em torno da cultura e na vida, ele sempre buscou uma poção mágica que nos deixasse eternos, né? Que nos desse saudáveis, a saúde, jovens, né? E sem nenhuma doença. Então, essa busca ela ainda está presente, ela ainda nos acompanha. Mas mais do que nunca a gente tem que estar vigilante com essas modalidades de tratamento. Você falou agora há pouco sobre a questão da idade, nossas avós e tal. Eu lhe pergunto o que hoje eu tenho 66 anos, por exemplo. A pessoa com 66 anos estava em casa. Sim. E olhe lá, assim, até meio o que eu faço da vida. Então, ela mudou a produtividade, sim, mudou o exercício físico, tudo. Em que, por exemplo, a obesidade, a má alimentação, a comida, a carne em excesso, enfim, todo esse conceito de alimentação não saudável interfere nesse corpo 50 a mais. Sim. E, consequentemente, gerando um sobrepeso, tal, que não é só estético. Não. Em que isso interfere? Não, porque é metabólico também. As mudanças são de âmbito metabólico. Por exemplo, um dos pontos que a gente mais nota é o alargamento da cintura. É o acúmulo de gordura onde antes a gente não tinha. Então a mulher sempre está comentando: moça, mas a gordura se localiza aqui, no centro do corpo. Por quê? Porque existem algumas enzimas que também precisam do estrogênio para estarem mais ativas. E com a queda do estrogênio, a gente começa a ter uma deposição de gordura no centro do corpo e entre as vísceras. E isso está ligado diretamente com o maior risco de diabetes, de hipertensão e de outras doenças de cunho metabólico. Perfeito. Então, ao longo desse tempo todo,
a mulher tem um crédito, ou seja, ela construir um crédito para quando chegar nessa fase. Ou seja, manter um peso saudável. Peso saudável, a gente não está querendo dizer que ela tenha que ter os 47 quilos de quando ela casou, né? Que cabia naquele vestido. Não, a gente vai modificando e vai aumentando o peso com o passar dos anos. É preciso entender isso, que isso também é fisiológico. Claro. Mas entender que eu posso manter um peso saudável. E por isso que entra, talvez, todo o contexto que a medicina sempre insiste, evitar o uso de processados, né? Comer o mais próximo da alimentação caseira, a prática de atividade física desde cedo, a compreensão, a conversa entre as mulheres, entre amigas, entre grupos de trabalho, isso também é importante, porque é muito mais simples, você pode perceber que é muito melhor, é muito mais simples quando a gente escuta das outras essas vivências. Sim, até porque se vê nelas, né? Se vê dela, então é preciso que eu me identifique. E quem é essa mulher com quem me identifico? É a mulher com mais de 50, com mais de 60. Então, por isso que está vindo à tona imagens e tentando trazer mais próximo dessa mulher, essa mulher humana, demasiadamente humana. Né? Então, nesse mês da mulher, eu queria que você desse um recado que para você fosse fundamental para a saúde da mulher. O meu recado vai para todas as mulheres que estão passando por esse processo de mudança. Como todo processo, precisa de um acompanhamento, mas eu diria que o mais importante é que ela olhe para si mesma, consiga entender quais as suas necessidades e consiga olhar para si como ela olha para o outro, que naturalmente a mulher é uma cuidadora nata, é uma mulher que se preocupa em estar olhando sempre o marido, o filho, os pais, essa mulher que chega no período da menopausa com múltiplas funções também e com muitas alterações, inclusive Perfeito. emocionais. Então, cuide de você, olhe, perceba qual é a sua necessidade, o que te faz sentir bem, que peso é esse, que atividade física eu posso fazer. Esse auto olhar, eu acho que talvez seja um ponto importante para a mulher chamar a atenção nessa semana. Sensacional. E com essa, a gente encerra conversando com essa mulher maravilhosa que estará com a gente no Jornada do Emagrecimento também. Com certeza. Muito obrigada, doutora Tatiana Chiara, e a gente fica por aqui. Daqui a pouco a gente volta.